José Rodrigo, estagiário do curso de Matemática, e nesta aula vamos resolver os exercícios da aula anterior. Espero que vocês tenham tentado resolver exercícios sobre regra de 3 simples. Nessa primeira questão temos: uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Em 28 minutos, quantas voltas essa mesma roda dará? Então, primeiro passo, identificarmos as grandezas envolvidas. Número de voltas é uma grandeza e o tempo em minutos, outra grandeza. Temos duas grandezas envolvidas. Logo, podemos aplicar a regra de 3 simples. Ele diz que em 28 minutos, quantas voltas essa roda dará? O número de voltas será a nossa incógnita, o que nós queremos saber. Primeiro passo, vamos escrever nossas grandezas. Número de voltas, vamos representar aqui com voltas, e o tempo. Tempo é a outra grandeza. Ele diz que dá 80 voltas em 20 minutos. Pergunta, em 28 minutos, então fixa outra informação que ele deu, quantas voltas essa roda dará? X é o que quer saber. Então, já montamos nossa tabelinha, número de voltas, tempo, 80, 20. Agora, o que vamos fazer? Ver como essas grandezas estão se relacionando. Se estão se relacionando diretamente ou inversamente. Bom, 80 voltas em 20 minutos. Se aumentar o tempo, aumentou o tempo, 28 minutos. Se aumentou o tempo, o número de voltas vai aumentar também. Logo, estamos analisando, temos um problema sobre grandezas diretamente proporcionais. Se são grandezas diretamente proporcionais, nós vimos que nós devemos multiplicar cruzado para determinar o valor da incógnita. Logo, multiplicando cruzado, temos x vezes 20, 20x é igual a quanto? A 28 vezes a 80 vezes 28. 80 vezes 28. 20x, quanto é 80 vezes 28? Vocês vão calcular aí, vão ver que é igual a 2.240. 2.240. Dessa forma, nós vamos ter que x será igual a 2.240 dividido por 20. 20 está multiplicando, passa dividindo. 2.240 dividido por 20 é igual a 112. Logo, temos que 112 voltas. Isso mesmo. Então, em 20 minutos, dá 80 voltas. Em 28 minutos, aumentou o tempo, essa roda dará 112 voltas. Ok, no exercício 2 temos com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa em 3 dias. Olha, grandezas envolvidas. Quantidade de eletricistas, 8 eletricistas, e o número de dias. Então, já vamos listar aqui nossas grandezas. Tá aqui, quantidade, tá, QTD, representar a quantidade de eletricistas, L, eletricistas, e os dias. Quantos eletricistas? 8 eletricistas. Fazem uma instalação em 3 dias.
Quantos dias levarão 6 eletricistas? Quantos dias? O que ele quer saber? X. Levarão 6 eletricistas. Agora, vamos identificar se essas grandezas estão se relacionando diretamente ou inversamente. 8 eletricistas levam 3 dias para fazer a instalação de uma casa. Se eu diminuo a quantidade de eletricistas para fazer aquele mesmo serviço, eu diminuí a quantidade de eletricistas trabalhando, logo a quantidade de dias que eles terão que trabalhar vai ser maior. 8 eletricistas faz o trabalho em 3 dias. 6 eletricistas vai fazer aquele trabalho em mais dias. Logo, estamos com um problema que envolve grandezas inversamente proporcionais. Se são grandezas inversamente proporcionais, nós devemos fazer o quê? Multiplicar reto. Multiplica reto. 6 vezes x, 6x. Iguala a outra multiplicação. 8 vezes 3, 28 vezes 3. X. Então, temos que 6x é igual a 24. 6x igual a 24. Logo, x vai ser igual a quanto? X vai ser igual a 24 dividido por 6. X será igual, quanto é 24 por 6? Isso, 4. 6 vezes 4, 24. Logo, 6 eletricistas terão que trabalhar 4 dias para fazer o mesmo serviço, para fazer o mesmo trabalho. Três. Com 6 pedreiros, podemos construir uma parede em 8 dias. Quantidade de pedreiros é uma grandeza. Tempo, o número de dias para construir essa parede é a outra grandeza. Então, estamos falando da quantidade de pedreiros. Vamos colocar um P aqui para representar pedreiros. E estamos falando de dias. Dos dias para construir. Pergunta, quantos dias? Bora lá, vamos listar logo 6 pedreiros trabalhando 8 dias. Trabalham 8 dias. Quantos dias gastarão 3 pedreiros para fazer a mesma parede? Se 6 pedreiros levam 8 dias para construir a parede, se eu diminuir a quantidade de pedreiros, consequentemente vai aumentar a quantidade de dias para que esses pedreiros realizem o mesmo serviço. Se eu tenho 6 pessoas fazendo um determinado serviço, se eu diminuir a quantidade de pessoas para fazer aquele mesmo serviço, essas pessoas terão que precisarão de mais dias para concluir o serviço. Logo, estamos falando sobre grandezas inversamente proporcionais. Então, devemos multiplicar reto. 3 vezes x, então vai ficar 3x é igual a 6 vezes 8. 6 vezes 8. Vai ficar da seguinte forma. 3x será igual a 8 vezes 6, 48. Logo, x será igual a 48 dividido por 3. 48 dividido por 3 é igual a 16. Logo, serão necessários 16 dias para que esses 3 pedreiros realizem o mesmo serviço. Construa a mesma parede. Quarto exercício. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas. Uma fábrica engarrafa 3.000 refrigerantes em 6 horas.
Então, qual as grandezas envolvidas? A quantidade de refrigerantes que são engarrafados pela fábrica, ou seja, a quantidade de refrigerantes, uma grandeza. E o tempo para engarrafar essas 3.000 refrigerantes, a outra grandeza. Então, já identificamos as grandezas. Vamos representar aqui o R para representar a quantidade de refrigerantes e o tempo. Quantidade de refrigerantes, 3.000 refrigerantes, 3.000 em 6 horas. Quantas horas levará X? O que ele quer saber, colocamos embaixo como X, para engarrafar 4.000 refrigerantes. 4.000 refrigerantes. Então, se 3.000 refrigerantes são engarrafados em 6 horas, 4.000 refrigerantes para serem engarrafados vai precisar de mais tempo. Se vai precisar de mais tempo, se um aumenta, o outro também aumenta, né? Aumentou a quantidade de refrigerantes, aumentou o tempo, logo estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Então, devemos multiplicar cruzado, né? 3.000 vezes x, 3.000 x. 4.000 vezes 6 dá 24.000. 24.000. Assim, quem vai ser o nosso x? X será igual a 24.000 dividido por 3.000. X será igual a quanto? Se nós temos um zero em cima e um zero embaixo numa divisão, nós podemos eliminá-los para simplificar. O zero de cima eu posso eliminar com o zero de baixo. Esse outro de cima eu posso eliminar com o outro de baixo. Esse outro de cima eu posso eliminar com o outro de baixo. Então, temos 3 zeros em cima e 3 zeros embaixo. Nós podemos eliminá-los. X será igual a 24 dividido por 3. Quanto é 24? Dividido por 3, 8. Então, serão necessárias 8 horas. 3.000, 6 horas. Para engarrafar 4.000 refrigerantes, serão necessárias 8 horas. Ok. Nesse exercício 5, nós temos 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Nossa primeira grandeza, quantidade de operários. Outra grandeza, número de dias, quantidade de dias. Em quantos dias, quando ele pergunta assim, em quantos dias, é o que ele quer saber, então ficará como X, é a nossa incógnita. 40 operários construiriam essa casa. Então, vamos listar as nossas grandezas. Vamos colocar OP para representar a quantidade de operários e dias. Quantidade de dias. Se são 30 operários, constroem uma casa em 120 dias. Em quantos dias, X, o que é que ele quer saber? 40 operários construiriam essa casa. Agora, vamos analisar se essas grandezas estão se relacionando diretamente ou inversamente. 30 operários constroem uma casa em 120 dias. Se eu aumento a quantidade de operários para fazer aquele mesmo serviço, tem 30 pessoas trabalhando para fazer um serviço. Se aumenta a quantidade de pessoas realizando aquele mesmo serviço, aquele serviço demandará um menor tempo, uma menor quantidade de dias. Então, aumentou a quantidade de operários, menos dias serão necessários para construir essa casa. Se um aumenta e o outro diminui, nós estamos falando de grandezas inversamente proporcionais. São grandezas inversamente proporcionais, nós multiplicamos reto. Sabendo isso, só multiplicar e determinar o valor de x. Multiplicando reto, temos 40 vezes x, 40x igual
A outra multiplicação, 30 vezes 120. 30 vezes 120. Vai ficar da seguinte forma. 40x é igual... Quanto é 30 vezes 120? 30 vezes 120 é igual a 3.600. 3.600. X será igual a 3.600 dividido por 40. Nós já vimos que 0 de cima pode cancelar com 0 de baixo. Quanto é 360 dividido por 4? 90. Logo, x será igual a 90 dias. Serão necessários 90 dias para que 40 operários construam essa mesma casa. A quantidade de água uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 minutos. Quantas horas levará para despejar 600 litros? Então, identificando as grandezas, nós temos que uma grandeza é a quantidade de água em litros e o tempo em minutos. Então, utilizamos aqui quantidade de água, de AG, para representar a quantidade de água, e T para representar o tempo. 50 litros está para 20 minutos. 600 litros vai estar para X. Então, sabemos que se aumentou a quantidade de água que será despejada. Se aumentou a quantidade de água, logo o tempo também irá aumentar. Dessa forma, estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Então, basta multiplicar em x, multiplicar cruzado. Então, temos 50 vezes x, 50x, igual a 600 vezes 20. 600 vezes 20, vocês vão calcular, e achará 12.000. Isolando o x, nós temos que 12.000 é dividido por 50. 50 está multiplicando, passa dividindo. Sabemos que o zero de cima pode eliminar com o zero de baixo, e achamos x igual a 240 minutos. Mas ele pergunta quantas horas levará para despejar 600 litros. Ele quer a resposta em horas. O que devemos fazer? Dividimos. Sabemos que uma hora tem 60 minutos, então basta dividirmos 240 minutos por 60. Determinar o valor. Dividindo por 60, nós temos o quê? Que x é igual a 240 dividido por 4, podemos cancelar aqui. Isso será igual a 4 horas. Exercício 7. Com 14 litros de tinta, podemos pintar uma parede de 35 metros quadrados. 14 litros. Pinta uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros são necessários para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Então, sabemos que, primeiro, vamos listar as grandezas. Quantidade de tinta, uma grandeza. Quantidade de tinta. Quantidade de tinta. E a outra grandeza é... Vamos colocar parede para representar a área da parede. Vamos colocar parede, mas a grandeza é a área da parede. Ou tamanho da parede, né? Área da parede ou tamanho da parede. Quantidade de tinta. Foram 14 litros para pintar uma parede de 35 metros quadrados. Quantos litros serão necessários, x, para pintar uma parede de 15 metros quadrados? Então, sabemos que o tamanho da parede diminuiu. Se o tamanho da parede diminuiu, logo será um gasto menos tinta. Se será gasto menos tinta, uma grandeza diminui, a outra também diminui. Então, estamos trabalhando com grandezas diretamente proporcionais. Só multiplicar cruzado. X vezes 35, 35x.
igual a 14 vezes 15. Quanto é 14 vezes 15? 14 vezes 15 é igual a 210. Dessa forma, quem será o nosso x? X será igual a 210 dividido por 35. Calculando 210 dividido por 35, temos que x será igual a 6 litros. Serão necessários 6 litros para pintar essa parede de 15 metros quadrados. Nesse exercício 8, nós temos um ônibus a uma velocidade média de 60 km por hora fez um percurso em 4 horas. Primeiro passo, devemos identificar as grandezas envolvidas. Uma grandeza, velocidade média, 60 km por hora. A outra grandeza, o tempo em horas. Então, vamos usar a letra V para representar a velocidade média. E T para representar o tempo. Agora vamos 60 km por hora era a velocidade. O ônibus estava a uma velocidade média de 60 km por hora e fez esse percurso em 4 horas. 60 km por hora, fazendo o percurso em 4 horas. Quanto tempo levará x aumentando a velocidade para 80 km por hora? Então temos 60 km por hora, o ônibus fez o percurso em 4 horas. Se eu aumento a velocidade, quanto tempo eu vou gastar para fazer aquele mesmo percurso? Se eu aumento a velocidade, o tempo vai diminuir. Se eu vou fazer uma viagem, eu vou a 60 km por hora, eu vou gastar 4 horas para chegar e vou aumentar minha velocidade. Se eu aumento minha velocidade, eu vou gastar menos tempo para chegar no meu destino. Logo, se estamos falando de grandezas inversamente proporcionais, devemos multiplicar reto. Isso mesmo, multiplicar reto. Então, temos 80 vezes x, 80x, igual a 60 vezes 4, que dá 240. Logo, x será igual ao quê? X será igual a 240 dividido por 80. 0 pode cancelar com 0 de baixo, 0 de cima corta com 0 de baixo. 24 dividido por 8 será igual a quanto? 3. X será igual a 3 horas. 3 horas. Aumentando a velocidade para 80 km por hora, esse ônibus vai fazer o percurso em 3 horas. É isso, até a próxima aula.